1 Samuel em 5 minutos. Queridos, vamos falar desse livro hoje que eu gosto demais da conta. Um dos livros que eu mais gosto é 1 Samuel e 2 Samuel. Então, se você pegar aqui 1 Samuel, você vai ver muitas personagens importantes. Uma delas, a primeira é Ana, que a sua oração muda a história de uma nação inteira. E você vê que Ana pede a Deus uma criança, ela é estéril, todos nós conhecemos muito bem a história. E ela pede a Deus, e desse fruto de oração nasce um menino chamado Samuel. E Samuel é o maior juiz, o maior legislador do seu tempo, da sua história. Ele é um cara excepcional. Ele é um cara que, quando ele nasce, a nação de Israel, como eu falei no livro de Juízes, ela oscilava. Ela uma hora estava com Deus, outra estava sem Deus, enfim. Mas quando nasce Samuel, então, aquela nação se reergue e todas as palavras de Samuel se concretizam. Tudo que Samuel profetizou, tudo que ele falou, aconteceu. Então Samuel é um cara muito importante, por isso que o livro leva o nome dele de Samuel. Samuel era juiz, sacerdote e profeta. Era um título que era delegado somente a Cristo, entendeu? Ele quase exerce, porque Cristo é rei, sacerdote eterno e profeta dos profetas. Então só Cristo tem esses 3 títulos. E Samuel era juiz, é semelhante ao rei. Ele que delegava, ele que dava as ordens, ele que julgava, a última decisão era dele. Então Samuel tem esse título. A única personagem bíblica é Samuel que tem esses 3 títulos. Então Samuel poderia ser uma tipologia de Cristo no Velho Testamento. Sim, é verdade, Samuel poderia ser. Temos pouco tempo, então vamos falar das outras personagens bíblicas. Então, o juiz, 1 Samuel, melhor dizendo, se você pegar ele, você vai ver que ele vai falar sobre isso. O assunto principal dele é sobre os reis, porque aqui começa a monarquia, aqui acaba esse negócio de tribo, acaba esse projeto tribal. E agora sim Israel vai ter um rei, agora sim Israel vai ter... Claro que as tribos continuam, a tribo de Dan, Naphtali, Zebulon, Efraim, Benjamim, Judá, etc e tal. Então as tribos continuam, mas agora não é mais governado pelos juízes. Porque se você pegar os juízes, Gideão era juiz por exemplo, de uma tribo, de outra tribo aqui, então você vai ver essa divisão, mas aqui agora não. O rei, ele manda na nação inteira. O rei, ele manda em tudo. E o primeiro rei é Saul, o segundo rei é Davi. Mas nós vamos entrar nisso só no segundo livro de Samuel. Mas vamos falar aqui da essência. A essência de 1 Juízes é a apresentação das personagens principais. Então vai apresentar Ana, Samuel, vai apresentar Saul, vai apresentar Davi e vai apresentar a monarquia. Então, se você pegar 1 Samuel, é um livro de apresentação. É um livro que vai apresentando as personagens bíblicas, que vai mostrando a sua história, que vai mostrando o que elas fizeram de bom, o que fizeram de ruim, e assim vai contar todo o lado bom, o lado positivo e o lado negativo. E uma das personagens principais desse livro é Saul. Saul aparece muito nesse livro. Ele é a personagem, se não me falha a memória, a mais citada e a mais cogitada nesse livro. Também Davi é muito citado, muito falado nesse livro. Davi, ele rouba a cena quando Davi demora a aparecer em 1 Samuel, mas quando ele aparece ali em 1 Samuel 16, a Bíblia vai falar sobre ele. Ele vai lá e toma a cena. Então, se você quiser conhecer a história de Davi, o pequeno Davi, na verdade, um menino de 17 anos que mata um gigante, etc e tal, tá ali em Samuel 17, tá ali neste livro. E enfim, esse livro é um livro que vai contar mais sobre história. 2 Samuel também, mas 2 Samuel nós vamos entender melhor a história de Davi. Aqui vai falar do sucesso e do fracasso de Saul,
e etc. Aqui vai falar do sucesso e do fracasso de Saul e da sua história como rei, o primeiro rei de Israel, e também já vai mencionar um pouquinho da história do segundo rei de Israel, que é Davi, o maior rei de Israel da história. Amém? Deus abençoe a todos.